Oi, tudo bem? Boa noite. Problemas técnicos aqui, vi que uma galera já saiu, infelizmente. Quem está comigo aí? Tem alguém me vendo, me ouvindo bem aí? Conseguem me ver? Oi, Rosilene, tudo bem? Você está me vendo, está me ouvindo bem? Desculpem, pessoal, tô vendo que vocês estão chegando agora aí, desculpem o problema todo que teve aí comigo hoje. Foi um pouco difícil, a gente... Oi, Amilcar, tudo bem? A gente comprou um equipamento novo para melhorar a qualidade do vídeo, deve estar aparecendo melhor a imagem aí, luz e coisa. E tô tendo dificuldades para aprender a usar, né? Fala, Vanberto, tudo bem? Beleza? Desculpem o atraso, tá, pessoal? Um pouco difícil aí hoje para conseguir configurar tudo. Tentamos fazer pelo YouTube porque o equipamento era novo, mas mesmo assim não deu certo, então vamos por aqui mesmo. Só vou dar um tempinho para todo mundo chegar, porque com esse problema aí acabou atrasando um pouco, né? Emerson, Beto, tudo bem? Beleza? Tem alguém aí que é novo? Já estou vendo alguns nomes aí que são conhecidos. Talvez Emerson. Não sei se já participou de alguma aula ou não. Nada de ficar sem aula, Roberto. Aqui o negócio não para. Isso aí. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Junity. Para quem não me conhece, estou aqui já faz um tempinho falando sobre gestão, porque eu sou um dono de restaurante que aplica muitas coisas aqui, tenho testado vários métodos, várias soluções aí para conseguir melhorar o meu negócio. E ao longo dos anos essas soluções começaram a dar certo e as coisas, graças a Deus, começaram a ir muito bem. E por isso que eu resolvi vir aqui e compartilhar um pouco do que eu aprendi com vocês. Então, a principal diferença entre o meu trabalho que eu faço aqui nessas aulas e de outras pessoas que estão por aí é que eu falo tudo que eu vivi na prática. Assim como vocês, eu sou dono de restaurante e eu estou aqui para contar um pouco das minhas experiências profissionais e de como é que eu trabalho, como é que eu toco isso tudo no meu dia a dia. Então, eu faço essas aulas, né, é importante dizer, para quem é faixa branca. O que eu quero dizer com faixa branca? Faixa branca são todos os donos de restaurante que têm pouca experiência ou que não se consideram profissionais o suficiente. Pessoas que abriram um restaurante achando que era fácil, pessoas que abriram um restaurante porque só gostam de cozinhar e não tinham ideia nenhuma da gestão, assim como eu. Eu abri o meu restaurante dessa forma 5 anos atrás e hoje, depois de apanhar muito, eu percebo e aprendi que tem muita coisa aí por trás disso e que não é tão simples assim tocar um restaurante. Então, as minhas aulas são para pessoas que são amadoras mesmo. Outro recado que eu tenho para dar é que essa aula é ao vivo. Vocês viram ali que eu tive problema de conexão, probleminha técnico, etc. E que por isso a mensagem demora um pouquinho para chegar aí na casa de vocês. E quando eu começo a falar aqui até o áudio e o vídeo chegarem na casa de vocês, tem mais ou menos uns 10 segundos de delay. Então eu peço que vocês se escreverem alguma coisa no chat, ou demorar um pouquinho para responder, é normal, tá? Acontece, mas no final da aula eu respondo todo mundo, como sempre fiz. Quem já me acompanha sabe que eu não saio daqui sem deixar de responder nenhuma pergunta. Esse é meu compromisso. É melhorar aí, né, a cada dia e conseguir contribuir cada vez mais para que os negócios de vocês vão bem e vocês se tornem faixa preta, né? Profissionais faixa preta. Outra coisa, as aulas são muito rápidas então e concisas. Hoje, como já comecei com 15 minutos de atraso, eu vou tentar fazer ela um pouco mais compacta ainda, mais dinâmica, e eu peço que vocês desliguem os celulares e foquem a atenção 100% no que eu vou falar, porque quando você pensa que você já sabe alguma coisa que eu vou falar, seu cérebro muda uma chavinha ali e você para de prestar atenção e pode perder alguma informação bem bacana que eu tenho para compartilhar, tá bom? Para quem perdeu alguma aula, como a última, não sei se vocês viram a minha aula de quinta-feira, que eu lancei um projeto novo, agora eu estou gravando entrevistas com alguns profissionais que são envolvidos aqui comigo no dia a dia do meu restaurante. A primeira aula da quinta foi com o meu fotógrafo, com o Mauro,
Trabalho com ele faz muito mais de 15 anos já, a gente trabalha juntos. E ele veio aqui para contar um pouco da nossa história, para a gente contar um pouco sobre como é que funciona o dia a dia do restaurante, enfim, foi bem bacana e tá funcionando super bem esse projeto. Então assistam lá no canal, deem a opinião de vocês, me digam se foi relevante ou se não foi, porque é muito legal poder compartilhar mais coisas ainda, tá bom? Vou colocar aqui os meus links para quem perdeu essa aula com o Mauro e as outras aulas também. Tem o meu Instagram, meu Facebook. Se puderem se inscrever no canal e me ajudar, isso faz com que as coisas melhorem muito para mim e o canal cresça e a gente consiga atingir mais donos de restaurante, tá bom? Então, dados os recados, né? Agora vou falar um pouquinho sobre a aula de hoje, né? Eu tenho ouvido muita coisa desde que eu comecei a dar aula, né? Então, várias pessoas vêm me perguntar, com frequência eu recebo lá mais 100 mensagens por semana e faço o que posso para responder muitas coisas. E tem várias pessoas que reclamam, tem alguns problemas de falta de cliente, que as pessoas não se engajam nas redes sociais, que os clientes só entram lá para reclamar, fazer críticas e etc. Né? Então eu decidi aí fazer uma aula para quem é faixa branca e tem esse pensamento ou sofre com isso, com o objetivo de mostrar como é que deve ser uma abordagem profissional para quem se sente incomodado com isso, sabe? Como é que um profissional, um gestor faixa preta mesmo, deve lidar com esse tipo de situação quando recebe esse tipo de comentário, etc. Né? Então, o que você pode esperar da aula de hoje? Você pode esperar entender um pouco mais a fundo como é que funciona a cabeça do cliente e o que ele espera que um gestor de restaurante, que um dono de restaurante, que um gerente de restaurante faça com relação a essas situações, tá? E aí eu vou contar um pouquinho do que eu tenho ouvido nas aulas. Eu separei algumas coisas aqui, né? Por exemplo, eu tive um caso de um aluno que escreveu para mim que o cliente tinha ficado muito chateado com ele, porque o cliente tinha ligado para ele às 6 da tarde e ele abriu o restaurante às 6h30, pedindo para reservar uma mesa de 20 lugares, e que o cliente queria decoração, que o cliente queria um bolo e etc. E ele falou que o cliente não precisava vir lá, porque ele não conseguia fazer isso, que era melhor ele ir em outro lugar, porque o cliente não tinha se planejado, né? Então, ou seja, ele deixou de atender 20 pessoas porque o cliente não tinha se planejado, não tinha avisado ele antes, ele não tinha como avisar. Complicado, né? Aí, outro aluno veio e me falou assim, poxa, eu tenho muito problema, porque eu tenho clientes que vêm aqui várias vezes por mês, eu acertei já, ele veio, esse mês veio 10 vezes, por exemplo, eu acertei 9, e só em uma vez que eu errei, ele entrou lá nas redes sociais, escreveu uma avaliação negativa, deu uma nota ruim para o meu restaurante, e aí eu peguei, fui lá, eu conheço o cara, chamei ele e falei para ele que aquilo não se fazia, que aquilo era falta de reconhecimento, porque eu sempre tratei ele bem, porque não sei o quê, isso foi um dos problemas, né? Também esse aluno estava colocando a culpa no cliente dele, né? Com relação ao problema que ele teve, a culpa era do cliente, assim como o primeiro exemplo também. Né? Outras pessoas que dizem que o cliente não sabe reconhecer, que ele não tem engajamento nas redes sociais, porque os clientes não entram lá para comentar, que os clientes só entram lá para reclamar quando eles erram, né? Um outro que disse que o cliente sentou na mesa para comer, perguntou quanto tempo ia demorar, eu falei que demorava 15 minutos para fazer, e aí eu entreguei com 20 minutos, o cliente estava chateadíssimo, estava irritado, por causa de 5 minutos, né? Poxa, 5 minutos não é nada, o cara não sabe como é que é a rotina numa cozinha, e aí fica reclamando, porque não sei o quê, porque eu dei o meu máximo e o cara só reclamou. Alguém aí se identifica com isso? Alguém já pensou assim? Vocês já pensaram assim? Me contem. Tem uma galera aí online, hein? Quero saber de vocês. Alguma vez vocês já colocaram a culpa por algum problema nos clientes? Quero ver a resposta, hein? Tem que ser sincero, galera. Não pode mentir. Falem para mim, vocês já passaram por alguma situação assim? Vocês já sentiram alguma vez aquele estresse, aquela até eu posso dizer até aquele momento de raiva, dizendo que o cliente não sabe o que fala, que o cliente não pensa? Já aconteceu com vocês? Ó, a Rosilene está falando que já aconteceu com ela. Eu tenho percebido aí,
Eu já tenho, graças a Deus, aí, muitos alunos inscritos nas minhas aulas. Infelizmente, nem todos vêm para a aula ao vivo, mas depois no YouTube acabam assistindo. Eu tenho percebido que muita gente tem me falado disso. Isso me preocupa muito. Porque a primeira pergunta que eu falo quando a pessoa vem reclamar, vem falar alguma coisa desse jeito é: você já tentou olhar do lado do cliente? Você já se colocou do lado do cliente? Por que eu estou falando isso? Vejam, quando um cliente chega no teu restaurante, obviamente ele está com fome, senão ele não iria comer. Vocês não concordam comigo? Se colocando no lugar dos clientes, vocês nunca ficaram estressados quando demorou um pouquinho a mais do tempo que vocês pediram as coisas por estar com fome? Quando a pessoa está com fome, ela está estressada, gente. Ela tem um problema que precisa ser resolvido. Logo, 15 minutos para ela é uma vida, não são 15 minutos. 15 minutos é uma hora, né? Tenho certeza que todo mundo também já ouviu do cliente assim: pô, eu sentei aqui na mesa, faz meia hora que eu estou esperando e o teu garçom não foi capaz de vir me atender. Estou indo embora, não recomendo esse restaurante para ninguém, não sei o quê. Já aconteceu comigo também. Já aconteceu de eu ir conferir na câmera, né, nas câmeras, e ver quanto tempo mesmo o cara ficou antes de cobrar minha equipe e perceber que a pessoa ficou 10 minutos sentada e saiu daqui falando que esperou meia hora e inclusive escreveu nas redes sociais dizendo que tinha sido mal atendida porque ficou meia hora sentada e ninguém foi capaz de olhar para ela. E quando o garçom olhou para ela, ela obviamente estourou e saiu daqui falando mal. Vejam, 15 minutos no tempo para quem está com a casa cheia é pouco tempo. Mas 15 minutos para quem está com fome, esperando um lugar para sentar, é muito tempo. Então, a ótica desse lado pode ser que não seja o cliente o problema. E eu começo a minha fala contando essa história, porque isso eu tenho certeza que é um caso muito comum, que já deve ter acontecido com vocês também, né? Então, por que acontece isso, né? Essa que é a questão. E aí, falando um pouco já sobre esse negócio do cliente dizer que faz um tempo que ele está no restaurante e não faz, daí depois ele vai dizer que já disse que, enfim, teve algum problema, e você, na tua sensação de batalhador, de alguém que está todos os dias trabalhando para ser o melhor possível, de alguém que está lá todo dia preocupado com o restaurante, não consegue aceitar uma crítica olhando pela ótica do cliente, né? Mas aí alguém pode me falar assim: pô, Junti, mas me falaram que o cliente sempre tem razão. E eu concordo com isso. Alguém aí usa essa frase? Alguém aí fala isso para a equipe? Contem para mim. Pô, tem muita gente aí, galera. Não é possível que vocês nunca pensaram isso ou nunca viveram nenhuma dessas situações. Me contem aí, sejam sinceros, para que a gente possa ter uma aula mais dinâmica. Alguém aí usa essa frase para falar para os clientes, para os colaboradores? Olha, o colaborador chega, o garçom chega para você e fala: o cliente lá quer que tire a calabresa e coloque cebola no lugar. Pode? Pode. Aí vai lá para a cozinha tá puta da cara. Pô, fica complicando aí. O Emerson falou que sempre fala que o cliente tem razão. A Celir falou que eu já falei e falo sempre. Isso aí, gente, vamos lá. A Rosilene também falou que diz sempre isso para os colaboradores. Mais alguém? Então, galera, se eu falar para vocês que nem sempre o cliente tem que ter razão, o que vocês acham? Eu acho que essa frase ela é muito complicada, sabe? Na minha visão, pode causar sérios problemas você usar isso para o teu cliente, para a tua equipe, dizendo que o cliente sempre tem razão. E você mesmo aceitar tudo que o teu cliente falar pode gerar sérios transtornos, sérios problemas, né? Então, assim, primeiro de tudo, o que eu quero falar? Quando você tem o sentimento de que a culpa é do cliente e não é tua, cuidado. Porque muito provavelmente você está ignorando o fato de que você tem algum problema dentro do teu restaurante. Como, por exemplo, a tua cozinha pode estar desorganizada e pode estar entregando depois do tempo normal. E se você falou para o cliente que você vai entregar o pedido dele em 15 minutos e levou 20, o problema não é do cliente não saber esperar. O problema é do teu atendimento não saber conversar com a cozinha e dizer o tempo correto.
Porque o que o cliente quer? O cliente quer que você seja franco com ele. Se você dizer que vai levar 20 minutos e demorar 20 minutos, ele não vai ter do que reclamar. Se você dizer que vai demorar 15 minutos e aí demorar 20, ele vai ter do que reclamar. Vocês não concordam comigo? Então, a sinceridade é a primeira coisa. Então, eu deixo esse alerta. Se você tem a tendência a pensar que a culpa é do cliente, primeiro pare e respire, porque muito provavelmente você está usando uma muleta para não enxergar um problema que é teu, né? Segundo ponto, o cliente pediu um prato, o garçom jura que o cliente pediu errado, e aí dá aquela confusão, você vai na mesa e o cliente fala, olha, eu pedi um prato para o garçom aqui, o garçom me trouxe outro, tá errado, e etc. E aí você olha para o garçom e fala, quem é que errou? E aí o garçom diz, não fui eu, foi o chefe. Daí o chefe fala, não fui eu, foi o meu auxiliar. E fica um empurrando para o outro. Você acha que quando o cliente reclama que o prato dele veio errado, que não veio da forma como ele queria, a culpa é dele? Ou a culpa é do atendente que não conseguiu entender direito o que ele quer e passar para a cozinha da maneira correta? Você acha que quando o cliente reclama de algum prato, ele está querendo saber quem que é o culpado ou ele está querendo consertar o problema que ele tem da maneira mais rápida possível? Então vejam, gente, quando acontece uma reclamação, muito provavelmente você, a tua equipe e o teu restaurante tem alguma participação, porque a gente parte do pressuposto que se tiver tudo certo, o cliente não tem do que reclamar. Então, antes de dizer que o problema é o cliente, e isso pode acontecer algumas vezes, não estou aqui dizendo que nunca vai ser o cliente o problema, você pode estar perdendo uma oportunidade de enxergar o teu processo melhor e descobrir uma falha nele e consertar. E essa é a primeira lição de hoje. Sempre que você pensar de alguma forma, não, esse cliente tem um problema, para e reflete. Será? O que aconteceu para esse cara reclamar? Alguma coisa tem que acontecer. Então, assim, ao invés de apontar os culpados, traga soluções. Depois você vai resolver com a tua equipe e identificar onde é que está o problema. O cliente ele quer saber de ter o problema dele resolvido. E é isso que faz um restaurante faixa preta se diferenciar de um restaurante amador. Os amadores vão ficar batendo boca na frente do cliente, empurrando a culpa um para o outro, até dizer para o cliente que o problema foi tal pessoa e que não tem o que fazer. E os faixa preta vão dizer, o senhor me desculpe, eu vou verificar o que aconteceu, mas antes de qualquer coisa eu vou resolver o teu problema. Como é que eu posso resolver o teu problema? Você quer que eu traga outro prato para você igual ou não? Você quer que eu traga um prato diferente para compensar o problema? Isso é uma atitude de tirar a culpa do cliente, entendeu? Por quê, pessoal? Essa é a primeira lição. Por que esse tipo de pensamento pode prejudicar? Por que colocar a culpa sempre no cliente pode te prejudicar? Porque, veja, a única coisa que pode falir o teu restaurante é o teu cliente resolver gastar o dinheiro dele em outro restaurante. Se o teu cliente resolver pegar o dinheiro dele e ir comer no concorrente, você vai quebrar. Não existe outra maneira. Porque se você tem problema, mas o teu cliente sai satisfeito e vai voltar e vai falar bem no teu restaurante, você vai conseguir se manter e melhorar. Então, nunca perca um cliente, tá? Mas aí, devo ter confundido um pouco a cabeça de vocês. Falei que o cliente nem sempre tem razão, mas falei que quando o cliente reclama e você pensa que a culpa é do cliente, você tem que repensar e encontrar uma oportunidade de melhoria. Então, quando eu estou falando que o cliente sempre tem razão e não é certo, você também, é claro, você tem que saber ouvir o cliente, mas também você não pode, por exemplo, sempre dar razão para o cliente, porque existem algumas regras, existem bom senso, existem algumas normas, né? E vou citar alguns exemplos clássicos de que a culpa não é do cliente, que às vezes você também não está sabendo se posicionar. Por exemplo, logo que começou o restaurante aqui, tinha um cliente que vinha para comer uma porção de camarão aqui. Essa porção de camarão eram 6 unidades daquele camarão grandão, empanado. Vinham 6 unidades num prato, 6 unidades grandes, assim, bem, mais ou menos, quase a palma da minha mão aqui, o tamanho do camarão. E o que acontecia? Esse cliente, a primeira vez que ele veio, ele pediu esse camarão, a porção chegou na mesa dele, ele comeu 3 unidades e aí falou assim, olha, eu estou aqui reclamando porque esse camarão não está legal. Esse camarão
parece que não está bem empanado, enfim, fez a crítica dele e nós prontamente recolhemos o prato, como é de costume aqui, e dissemos, não, nós vamos providenciar outra porção. O cliente falou assim, olha, como o camarão não veio legal, será que eu posso trocar por uma porção de lula adorê? Claro, muito bem, o senhor tem razão, tal, podemos trocar sim, sem problema nenhum. Recolhemos o camarão, levamos para a cozinha e mandamos, né, uma porção de lula. Até aí tudo bem, né, normal, o cliente não está satisfeito, naturalmente temos que trocar o prato, né? O cliente tem razão. Aí, numa segunda ocasião, esse cliente voltou, uma semana depois, pediu a porção de camarão, comeu 3 unidades, chamou o garçom, falou, olha, o camarão não está legal, eu queria saber, o camarão não está legal, eu queria saber se eu posso trocar esse camarão por uma porção de lula. 2 vezes o camarão? Estranho. Levamos o prato para a cozinha, provamos o camarão que tinha ficado na porção e percebemos que estava perfeito, que não tinha nenhum erro. Opa, peraí, né? Vamos lá contestar o cliente e dizer que o problema é ele? Não, não vamos. Ok, trocamos a porção, beleza. Por quê? Qual que é a lógica? A culpa nesse caso realmente o problema estava no cliente. Mas eu não podia perder esse cliente acusando ele de que a opinião dele estava errada. Então eu preferi perder uma porção de camarão do que perder um cliente, né? Mas fiquei esperto. Na terceira vez, esse cara voltou, fez a mesma coisa, pediu a porção de camarão. A gente já estava esperto. Eu fui até a mesa dele e falei, olha, meu amigo, você reclamou outras 2 vezes com relação à qualidade do nosso camarão. Nós tomamos todas as providências necessárias para nos certificarmos de que o camarão melhore a qualidade, que ele esteja certo. O da semana passada já estava com o processo revisado. Eu particularmente provei o camarão. E aquele camarão é exatamente o camarão que nós, como restaurante, gostaríamos de entregar para os nossos clientes. Então, como esse camarão, da forma como a gente gostaria de entregar para os clientes, que a gente quer como um padrão, não agrada o paladar do senhor, eu sugiro que o senhor escolha outro prato, porque o camarão é o nosso padrão. Aquele que o senhor provou na semana passada e não gostou, é o nosso padrão. Então, quem sabe o senhor já escolhe um outro prato, porque esse é o nosso processo. Infelizmente, a gente não tem como mudar eles só para o senhor. Eles são empanados antes, são porcionados antes, e os demais clientes todos estão adorando. Então, a gente não pode mudar esse prato para o senhor. Vejam bem, qual que é a estratégia aí? O cliente tem sempre razão? Não. Ele tinha razão, ele estava de malandragem. Mas com toda a educação do mundo, eu e a minha equipe mostramos para ele um limite. E quando eu digo que nem sempre o cliente tem razão, eu estou falando disso, que você precisa impor limites, né? Aquele caso clássico, o restaurante fecha meia-noite, está todo mundo trabalhando lá, faz 10 horas se matando para atender, e aí chega um cara 11h59, senta, a cozinha já está organizada, tudo, e o cara faz um pedido enorme lá, 00:01. Sentou na mesa, deu uma enrolada, 00:01. Vocês atendem? O cliente sempre tem razão? Se ele pedir uma cerveja de R$8 e não pedir nenhuma comida, você vai pagar a hora extra, vai sacrificar a tua equipe a noite inteira, porque o cara chegou na hora de fechar o restaurante para você não se queimar com esse cliente? Ou você vai estabelecer um limite e dizer, olha, meu amigo, é um prazer atender você, me desculpe, mas a minha equipe está aqui desde o começo do dia e eu não posso segurar o restaurante aberto para você, o horário deles já terminou, a cozinha já está limpa, o senhor me desculpe mesmo, mas amanhã volte que você vai ser bem atendido. O que vocês acham que é o mais correto a fazer? Já passaram por isso? Ou um cliente que quer trocar alguma coisa por outra coisa que não tem nada a ver e acha que é certo? Outro exemplo que me veio na cabeça agora, eu tenho uma aluna faixa branca aí, que está quase faixa preta já, e ela trabalha com buffet. Olha o absurdo que aconteceu. Né? E essa vai para quem diz que o cliente sempre tem razão. Ela trabalha com buffet aquilo de comida caseira. A comida dela é barata. É uma comida, a estratégia dela é fazer uma comida bem caseira, bem artesanal e barata, para que as pessoas tenham a oportunidade de comer bem, gastando pouco e lembrarem da própria casa, da casa das mães, etc. Tem um cliente dela
que levou, pasmem, 2 tomates na mão e cortou no prato, na mesa, para economizar no peso do buffet. E aí, gente? O cliente sempre tem razão? Preciso comentar? Olha o absurdo, né? E outro caso, nesse mesmo restaurante, ela percebeu que como a sobremesa era grátis, ela não cobrava sobremesa e o buffet era pago, tinha pessoas que comiam só salada para gastar pouco e repetiam 4 vezes a sobremesa. Se você não impor limites, o cliente sempre vai ter razão. Então você precisa sim impor limites, porque senão você vai perder dinheiro, você vai perder cabelo, você vai ter muito estresse. Entende? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa frase, o cliente sempre tem razão e eu faço tudo que eu quero. Você, dentro da tua educação, você precisa demonstrar para ele que existem alguns limites. E que dentro desses limites, você vai atender ele da melhor maneira que você puder e que você quiser. Agora, se isso extrapolar a tua operação, extrapolar o teu custo, o cliente não pode ter razão sempre. Você precisa ter bom senso e atender da melhor maneira, né? Ó, o Lindomar falou assim, o que você está falando é exatamente o que acontece no meu trabalho. Então, isso é a realidade de vários lugares, pessoal. Então, assim, o que vai acontecer? E agora eu estou falando para você que é dono de restaurante. O que vai acontecer se você continuar sem impor limites para os clientes, sem conseguir se posicionar e sem conseguir ser educado e dar os limites para os clientes? Você continuar nessa de você tem que fazer tudo o que o cliente faz. Eles vão abusar da tua boa vontade, você vai ficar estressado, você vai desmotivar a tua equipe, porque tudo pode, mas ninguém pensa nele, você não pensa neles e no trabalho que isso dá, no cansaço que isso gera para eles, no estresse que isso gera para eles. Isso vai desengajar a tua equipe vai se desmotivar, porque um líder que não luta pelo bem-estar da sua equipe não pode ser considerado um bom líder. Um bom líder precisa pensar na equipe dele. Um bom líder não pode abdicar da felicidade, do bem-estar e do conforto da equipe dele em prol do sacrifício de atender um cliente que não respeita isso, né? Tem que ter cuidado com relação a isso. E muito provavelmente você vai passar a ter dificuldades financeiras, porque você não vai conseguir aumentar os valores dos teus pratos, porque os clientes vão sempre reclamar e você vai ter que dar razão para eles. Você não vai conseguir manter uma equipe feliz e engajada, porque eles sempre vão perceber que o problema está na relação que você tem com os clientes e não na relação que você tem com eles. E isso pode causar seríssimos prejuízos para vocês aí como donos de restaurante. Vocês estão entendendo a linha? Como é complexo essa frase? Estão entendendo a linha? Como é complexa essa frase? Como é complexa essa afirmação de que o cliente sempre tem razão? Quais são os perigos de não delimitar? E principalmente, quais são os perigos de colocar a culpa no cliente? Vejam, é muito mais fácil você dizer que o problema está no cliente e não olhar para dentro do teu restaurante, não olhar para dentro da tua equipe, né? Então, essa que é a mensagem que eu quero deixar. Mas aí, vocês devem me perguntar, tá bom, Junit, você já me falou que o problema, se o cliente reclamar, eu tenho que ouvir, tenho que resolver, tenho que ter bom senso, mas que eu tenho que impor limites ao mesmo tempo, que eu tenho que fazer um atendimento educado, né? Que eu posso enxergar oportunidades de melhoria nas reclamações do meu cliente, ao invés de só dizer que ele é o culpado dos meus problemas, né? Mas e aí? Como é que você faz o teu restaurante? Como é que você segue no dia a dia? Como é que eu posso começar a melhorar aqui, né? Como é que eu posso começar a melhorar aqui no meu restaurante, né? Primeiro ponto, pessoal, comunicar e deixar muito claro a forma como você quer que o atendimento seja para os teus colaboradores. Quais são os limites, o que você espera deles, e para os teus clientes também deixar muito delimitado. Olha, o que você pode
fazer inicialmente? Definir muito claramente quais são os horários que você faz o teu atendimento, quais são os métodos, como é que funciona, que horário que fecha a cozinha. Uma estratégia que eu uso aqui, eu coloco um horário. Olha, o restaurante funciona das 19 à meia-noite, mas a cozinha fecha às 23h30. Entenderam? Então, o que acontece? 23h30, um pouco antes das 23h30, eu passo nas mesas e falo, olha, o nosso restaurante usualmente fecha à meia-noite. A nossa cozinha encerra às 23h30, porque eles chegam aqui mais cedo e eles precisam limpar toda a cozinha antes de sair. É por isso que ela fecha um pouco mais cedo que o restaurante. Você gostaria de mais alguma coisa? Se você quiser pedir agora, eu vou ter o maior prazer, nossa equipe vai ter o maior prazer em fazer para você o teu último prato ou a reposição que você quiser. Mas depois desse tempo, a gente não vai mais te atender com a cozinha. Vocês acham que isso vai ofender alguém? De maneira nenhuma. O que você está fazendo? Você está antecipando um problema sendo educado. Então, vejam, a primeira dica para quem tem esses problemas que eu relatei antes é pense como o teu cliente. Antecipe os problemas que ele vai encontrar. Avise ele da maneira correta, entendeu? Porque se você não falar para ele que a cozinha fecha às 11h30, não falar nada e simplesmente fechar a cozinha e ele for pedir, você vai frustrar ele. Mas se você antecipar o problema, ele vai se sentir sim muito valorizado, porque você se preocupa em atender bem ele. E é assim que eu faço aqui no meu restaurante, instruo os meus alunos a prosseguirem, né? Outra coisa, esse caso do cliente que levou tomate lá para o buffet da minha amiga. Falei para ela, da minha aluna, falei, olha, você tem que chegar na mesa e falar que aquilo dentro do teu restaurante não é permitido. Por quê? Porque você está ali para vender. Tem tomate no teu buffet. O cara não é alérgico, o cara não tem problema nenhum, o cara está de sacanagem. Então você precisa impor limites. Você tem que chegar na mesa e falar, olha, meu amigo, me desculpe, mas essa atitude tua aí não é boa. A gente tem tomate no buffet e isso que você está fazendo não tem cabimento. Com educação, obviamente, colocar o limite para o cliente e dizer para ele que aquilo não é legal. Porque senão, se você deixar, você está abrindo um precedente e ele vai ver que ele pode fazer o que ele quer dentro do seu restaurante, ele vai começar a abusar, né? Aqui no meu restaurante, por exemplo, eu tenho vinhos, né? Vendo bastante vinhos. E às vezes tem algum cliente ou outro que não quer um vinho que tem na minha carta. E eles perguntam, olha, eu posso trazer um vinho que não está na tua carta? Eu viajei, trouxe um vinho da Itália e tal, e quero tomar aí no teu restaurante. Tem algum problema? O que a minha equipe é orientada a falar aqui, que eu falo também? Olha, não tem problema nenhum. Enquanto for um vinho que eu não tenho na minha carta, você pode trazer o vinho sem problema nenhum. A única coisa é que eu vou cobrar uma rolha do teu vinho, porque você vai usar a minha estrutura, vai usar taças, o meu garçom vai ter que te servir, e esse é um valor mínimo por esse serviço que eu presto para você. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Então, beleza. Muda muito do que você dizer, não, pode trazer o vinho. Aí o cara traz 6 garrafas, você vai lá, cobra 6, o olho, o cara vai dizer, pô, tá de sacanagem, você falou que podia trazer o vinho, agora tá me cobrando. Então, assim, ó, tem que dar limites, tem que ser muito transparente. É assim que eu lido aqui no meu restaurante. Com relação a mudar pedidos, né? Ah, pode trocar no combinado esse por esse? Instrua a tua equipe até onde que ela pode ir. O que é bom senso, né? Qual que é o bom senso? Eu tenho aqui combinados de sushi, por exemplo, que tem alguns sushis bem caros. E o que acontece? Então a gente balanceia os preços, coloca lá um nigiri que é mais barato e um uramaki que é bem caro. Aí o cliente malandrão, né, às vezes na ingenuidade também, chega e pergunta para o garçom, olha, eu posso trocar esses 6 nigiris que tem aqui por esse sushi? E aquele sushi que ele quer trocar é o sushi mais caro do cardápio. O que a gente fala? Não pode, porque isso vai causar prejuízo para o restaurante, porque os preços são formados com base no valor de cada sushi. Esse sushi que é mais barato, que você está trocando, pelo sushi mais caro, o preço vai ficar diferente. O que eu posso fazer para você? Posso trocar por sushis do mesmo valor. Assim, fica justo para você e para o restaurante. Agora, se você preferir realmente trocar pelo mais caro, eu vou ter que te cobrar a diferença. Você não está se opondo a fazer, você não está dizendo que a culpa está nele, que não entende aquilo. Você está sendo educado e mostrando o teu ponto de vista e a melhor maneira de responder. Ou seja, não é feio dar limite para os clientes, não é errado dar limite, mas você precisa ter clareza e educação.
Não é só dando coice, só dando chute no cliente pontapé. Não é. Você precisa lembrar que se ele resolver gastar o dinheiro dele em outro lugar, você vai quebrar. Isso é a única coisa que quebra um restaurante, né? Então, vale a pena refletir com relação a isso também. Outra dica valiosa para quem tem esse tipo de problema, para quem né, tá lá, né, com algum cliente que está complicado e etc. Por exemplo, aqui no meu restaurante, a gente trabalha muito com delivery, né? Aí foi um pedido para casa do cliente, o cara ligou e falou assim, pô, eu pedi um temaki Filadélfia e veio um temaki de salmão. Você não pode pedir desculpa para o cliente. Desculpa é óbvio, é o mínimo que você tem que fazer. Qual que é a pergunta? Como é que eu vou resolver o problema desse cliente? Qual que é a instrução que a gente faz aqui no restaurante? Olha, amigo, o que eu posso fazer para resolver o teu problema? Eu sei que você está com fome, que você já esperou um monte aí. Como que fica melhor? Você quer que eu te mande o teu temaki correto, o mais rápido que eu puder, mas isso vai levar algum tempo, eu não consigo levar agora, exatamente nesse momento. Você quer que eu deixe de crédito esse valor para você? Ou você, como que você prefere? Então, você está dando algumas opções e ainda está dando a liberdade para ele escolher. Nesse caso, a escolha do cliente tem razão, porque você já identificou o teu erro. Conseguiu entender? Então, essa é a melhor maneira. E muitas vezes, se ele diz, não, eu fico com esse temaki que está aqui mesmo porque eu não tenho tempo para esperar, eu nem cobro e deixo esse valor de crédito para ele para gastar num outro dia, porque o erro foi meu. Então, saber identificar de onde que vêm os erros e como resolver é o maior segredo que pode existir. Então, dá limites, né, pessoal? Dar limites é muito importante. E a culpa jamais é do cliente. Se o cliente reclamou, muito provavelmente é algum problema teu. Você poderia ter explicado antes a situação, você poderia ter antecipado o problema dele, você não foi claro com a maneira como você falou, ou você errou. Se existe reclamação é porque você não está entregando o que você vende. E isso pode ser preço, qualidade, tempo, pode ser várias variáveis. Tudo o que você faz comunica alguma coisa. Se você tem um ambiente bonito e pratos feios, as pessoas esperam que os seus pratos sejam bonitos. Você não está dizendo que você faz comida bonita, mas você comunica isso. Então é importante demais ter esse alinhamento. Lembrem bem, se você em algum momento colocar na tua cabeça que a culpa é do cliente, pare e pense. Porque muito, mas muito provavelmente, você está usando isso como muleta para não enxergar um problema que tem dentro do teu restaurante. Beleza? O que eu tinha para falar hoje é isso, pessoal. E agora vem aquele momento que a gente pode trocar muita informação aí e que faz valer a pena para quem é forte, para quem está comigo aí depois desse problema de 15 minutos para conseguir voltar e que está me acompanhando aqui nesse horário todo longe aí até agora, né? Então é essa a diferença entre quem assiste ao vivo e quem assiste depois gravado no replay lá no meu canal do YouTube. Então, coloquem as perguntas de vocês, eu vou voltar e vou responder as que tem aqui. Essas perguntas podem ser sobre o assunto de hoje, um depoimento, enfim, ou qualquer outra coisa. A gente tem um tempo aí para falar e conversar e discutir. E lembre, não existe uma pergunta que não tem nada a ver. Não existe uma pergunta boba, uma pergunta ingênua demais. Pelo contrário, às vezes a tua pergunta vai responder a dúvida de outras pessoas que estão online aqui conosco hoje, tá bom? Então vou tomar uma aguinha, vou voltar e vou responder. Aproveitem, gente, aproveitem para deixar isso agora. Isso é o mínimo que eu posso fazer para vocês que encararam toda essa aula e estão aqui até agora esperando, tá bom? Façam suas perguntas que a gente já vai conversar. Ó, o Vanberto falou assim, tinha um chefe que sempre reclamava quando o cliente pedia para trocar algum produto no prato. Ô, Vanberto, já respondi tua pergunta aí, né, ao longo da aula, né? O Beto falou que o exemplo do garçom é clássico. Não existe lugar no mundo, né, Beto, que não acontece isso. A Maria disse assim, a minha maior gafe foi entregar o cardápio para um cliente que não sabia ler. Foi trágico. Pô, Maria, olha aí, ó. Eu não vejo problema, na verdade, né? Porque é normal entregar o cardápio para todo mundo. Não vejo como uma gafe. Mas uma coisa que eu faço aqui no meu restaurante, inclusive falei na aula com o fotógrafo,
é colocar foto de todos os pratos, porque aí até as crianças conseguem apontar com o dedo e dizer o que querem. Funciona muito para mim, principalmente, porque comida japonesa tem nomes difíceis, né? Então é uma boa dica, se teus pratos não são comuns à cultura, tem nomes complicados para falar, ou qualquer outra coisa desse jeito, coloque foto, porque é mais fácil da pessoa dizer, eu quero um desse aqui e apontar com o dedo. Isso funciona muito, tá bom? Lindomar Reis escreveu assim, isso acontece sempre onde eu trabalho. Eu acho que acontece no Brasil inteiro, que dirá no mundo, hein, Lindomar? Mas a gente está aqui para isso, né? Para trocar experiências mesmo. Ó, a Denise disse que teve um cliente que trouxe bobs e que desembalou na mesa. Olha, gente, aí cabe uma coisa, né? Então, assim, ó, por exemplo, uma família, né? Aqui no meu restaurante, pô, vieram em 9 pessoas, 8 pessoas para comer. E aí o pai da criança chegou para mim e falou assim, olha, minha filha não come sushi, eu queria muito vir aqui e tal. Eu passei ali no Bob's, comprei um sanduíche para ela e gostaria de saber se para você tem algum problema de enquanto a gente comeu sushi, ela comeu o Bob's dela, né? Tem algum problema? Pô, olha, como é que eu vou dizer pro cara, não, tem problema, né? Trouxe a família inteira para comer sushi, só uma não quer comer e passou a pegar um Bob's lá. E mesmo assim o cara foi super educado, então por bom senso eu falei, não tem problema nenhum, imagina, né? Pode comer. Agora, se é de sacanagem, se é para economizar, se é isso, como o exemplo do tomate, pô, aí é muita sacanagem, né, Denise? Então, lembrem bem, é bom senso e educação. Isso fideliza muitos clientes, tá bom? Porque mesmo que você diga um não para ele, se você falar educado, ele vai voltar e vai ser fiel a você. A Rosilene disse assim, nossa, uma coisa que pega muito aqui é que tem cliente que pede um almoço para 2 pessoas e pede 6 pratos e ainda quer porção de brinde. Tá difícil, né, Rosilene? Eu acho que assim, ó, se o custo da tua porção tá certo, né, e você escreve lá que é para 2 pessoas, mas para o cara é muita comida e você está ganhando dinheiro, eu não acho que seja um problema, sabe? Eu acho que, pô, você calculou, você não está perdendo dinheiro com aquela porção. Se o tamanho está grande, esse é um clássico caso aí de que a culpa está no cliente e pode ser que não, tá, Rosilene? Porque veja, se ele consegue comer em 6 pratos, quer dizer que a porção é grande para 2 pessoas. O que eu sugiro para você? Que você avalie se essa porção está sobrando para quem vai e come em 2 pessoas mesmo. Se for só esse cara, pode ser que ele tenha pouco dinheiro e está realmente dividindo. Mas você tem uma oportunidade de vender 6 bebidas para ele. Entendeu? Então, eu acho que vai muito da maneira, né? Como se vê isso. Eu ouço muita reclamação desse tipo para quem faz prato à la carte. Né? Pô, o cara pediu e dividiu em 3 um prato que era para um só. Eu, particularmente, não vejo problema. Eu vejo como uma oportunidade de vender mais bebida, vender outros pratos, porque vai ser pouca comida se tiver certo. Ou pode ser um indicativo de um problema, que realmente a porção está muito grande e as pessoas vão dividir. Né? Se começar a sobrar muita comida, isso pode ser um problema também. Né? Você pode ter onde corrigir. Então, assim, Rosilene, essa é a fala que eu tenho. Cuidado, sabe? Porque da forma como você está falando, parece que a culpa é do cliente, que ele pede 6 pratos para comer. Mas será que não é aí dentro exatamente o que a gente estava conversando agora, tá? Então, repense com relação a isso, porque às vezes pode ser que isso não seja bem culpa do cliente, né? Outra coisa, clientes que trabalham com quilo e também tem a opção de livre. Daí vão em 4 pessoas, um pede livre, os outros 3 pedem quilo, e aí o cara que pediu o livre vai repetir 10 vezes lá e divide com os outros que pegaram no quilo para economizar. Aí não, né, gente? Tem que impor limites. É um clássico exemplo que tem que se pôr limites, né? Que tem que realmente saber lidar com a educação, impor os limites e dizer não da maneira mais educada possível, tá bom? O Gustavo diz que acontece no dele também, então já vale a mesma resposta. Ó, o Lindomar escreveu assim, às vezes um cliente pede uma carne bem para mal passada. Eu pergunto para o garçom, como que é isso? E você aí, como que essa resposta tem esse ponto de carne? Lindomar, não entendi direito o que você escreveu, mas eu entendi que o cara não soube se expressar. Ele queria uma carne bem passada para mal passada, é isso? Então, assim, eu acho que daí é informação, né? Clareza de informação.
Aí o garçom tem que saber explicar para o cliente o que é mal passada para a tua casa, o que é bem passado, o que é ao ponto. Dizer, olha, a nossa carne ao ponto ela é rosa para mais clarinha, ou a nossa casa é mais vermelho do que rosa. Saber explicar, fazer alguma analogia para o cliente, para fazer o cliente confirmar a informação na linguagem da casa. Porque existem vários pontos de carne, existe uma regra, mas às vezes para a tua casa o bem passado é diferente, o mal passado é diferente. Então, assim, o garçom tem a obrigação de saber essa informação. E dar essa informação para o garçom é obrigação do gestor, do líder da cozinha, do chefe, é explicar isso para eles. Olha, quando um cliente falar isso para você, eu não sei o que tem que fazer. Quando acontecer isso, você fala o seguinte: a nossa mal passada, e descreve a carne. A nossa ao ponto é assim, a nossa bem passada é assim. As opções que eu tenho são essas, o senhor quer um pouco mais do que isso, um pouco menos, porque eu preciso conseguir explicar. Só assim eu vou conseguir te atender. Assim o cliente vai ver que você não está chamando ele de ignorante, que você não está duvidando do conhecimento dele, mas você está dando a solução para ele, né? Você só quer confirmar. Eu resolveria dessa forma e acho que é uma forma bem faixa preta de conseguir resolver. Tá, Lindomar? O Vanberto escreveu assim: muito boas as informações, muito obrigado. A Milka disse que gostou das dicas, muito obrigado também. Sandra falou que é a primeira vez por aqui, muito prazer. Sandra, seja bem-vinda. Uma alegria ter alunos novos aqui. É para isso que eu luto todo dia e estou aqui. Então eu espero, o meu objetivo aqui como produtor de conteúdo para donos de restaurante é que vocês que estão aqui assistindo comigo consigam sair daqui um pouquinho melhores do que entrar. Se você sair daqui motivada para fazer alguma coisa diferente ou com alguma resposta que você não tinha, eu estou com o meu dever cumprido. Então, seja bem-vindo, espero que o meu dever tenha sido cumprido com você aí agora, tá bom? A Celi também elogiou, disse que show de bola. A Denise disse que foi uma ótima aula. A Rosilene disse que ama demais as aulas, está aprendendo muito. Pô, muito obrigado. Que orgulho, isso me motiva demais, tá bom? A Celi diz assim: me identifiquei em alguns pontos, inclusive de enviar para a mesa um prato que o cliente não solicitou. E no fechamento da conta não cobrar aquele prato. Que legal, que legal. A gente tem que saber admitir quando o problema está em nós e quando o problema está no cliente. Ele não pode pagar pela nossa falta de competência ou pelo nosso amadorismo, jamais. Então sempre tem que ter uma balança muito forte aí, né? O Amilcar, prático a maioria de suas observações. Obrigado também. Luzia, no meu restaurante, alguns clientes que compram a comida nas vasilhas. Isso é um tédio. A partir de janeiro não vou mais servir assim. Isso aí, Luzia. Se para você prejudica a tua operação, limites. Olha, nós não vamos mais servir dessa forma, porque isso ocasiona problemas para nós. Explica quais são os problemas e diz: então é por isso tudo que a partir de agora nós vamos servir dessa maneira e isso vai ficar justo para mim e para você. Eu duvido que o cliente vai se opor, tá bom? O Amilcar, clientes chatos sempre existirão. Temos que usar o diálogo sempre. O cliente sempre tem razão quando nós erramos. E quando acertamos, melhor é dizer que ele sempre tem razão. Profunda a tua afirmação, Amilcar, acho que vai de encontro com o que eu falei também, né? Importantíssimo aí tomar muito cuidado e saber balancear. O cliente tem razão sim, você depende sim do cliente, mas também não pode extrapolar os limites, né? Gustavo, vou rever a quantidade do Marmitex. Pô, que bom. Sinal que deu um estalinho aí e a minha missão foi cumprida, né? Saiu daqui com alguma dúvida respondida, hein? Emerson, meu restaurante é self-service quilo. Meu aparador é um fogão a lenha e aconteceu em uma entrega de mandarmos errado o Marmitex do cliente na hora. O cliente ligou para reclamar e nós mandamos outra Marmitex na hora, só pediu os 20 minutos que pedimos a todos. Concordo com você, tem que explicar, olha, aconteceu uma falha e tal, e o que eu posso fazer para resolver da melhor maneira. O melhor que eu consigo fazer para você é entregar outra Marmitex correta para você em 20 minutos. Se não tiver bom, infelizmente eu não consigo entregar antes disso. O senhor se importa de eu deixar o crédito? Eu sei que não vai resolver o problema, mas eu prefiro não te cobrar nada porque você está recebendo aí o que não é para você. Então, por favor, não deixe de confiar em nós, nos dê uma outra oportunidade para fazer direitinho e aceite esse desconto aí como uma forma de amenizar o problema. Eu sei que nosso erro já aconteceu. Já fiz isso várias vezes, o cliente estava super estressado, pediu desculpas e tudo, falou que não tinha problema nenhum e fidelizou de uma maneira que você não tem ideia. A gente já teve alguns problemas bem graves aqui no meu restaurante que foram resolvidos dessa maneira. Um problema, olha só o que aconteceu. Você não vai acreditar
numa das coisas que aconteceu aqui comigo. Nosso sushi man estava fazendo um prato e a gente usa aqui um saco de confeitar de plástico para colocar o cream cheese em cima de alguns sushis. Acabou a bisnaga, o restaurante estava cheio, ele foi pegar outro saco de confeiteiro e cortou a ponta da bisnaga longe do pedido do cara, em cima da bancada. Só que, por algum motivo, na hora que caiu aquele pedacinho, deu uma flutuadinha e caiu em cima do sushi. E ele não viu aquele pedacinho de plástico, pontinha de plástico transparente e tal, fechou a embalagem e mandou para casa do cliente. Chegou na casa do cliente, o cliente foi colocar na boca, mastigou e tirou um pedaço de plástico. Meu Deus do céu. Esse cara ficou transtornado, ficou super estressado, escreveu um texto gigante na internet, falando que nas avaliações, dizendo que nosso restaurante, enfim, não era bom, que tinha achado um pedaço de plástico. Nossa, enfim, o cara estava com fome, o pedido demorou, chegou atrasado, tinha um pedaço de plástico, um dia que é para se esquecer, que não é um dia faixa preta de maneira nenhuma, mas que por algum motivo ou outro, alguma vez vai acontecer, por maior que seja o esforço, né? E aconteceu aqui nesse dia. Qual foi a reação? Nós ligamos para esse cliente, pedimos desculpa e fizemos um vídeo dentro da cozinha mostrando o que aconteceu e explicando que a nossa cozinha é limpa, que todos os cuidados que a gente tem com a cozinha, o que aconteceu quando foi um acidente isolado, explicamos o que aconteceu, pedimos desculpa, não cobramos o pedido dele, explicamos tudo isso, mandamos todo esse vídeo para ele, mais um pedido de desculpa e pedimos no final, olha, todo esse cuidado que a gente tem aqui no restaurante não é só por você, é para todos os nossos clientes e por todos os nossos clientes. Então, para nós, a maior dor que existe é um cliente nosso deixar de comprar aqui por estar insatisfeito ou por achar que a gente fez algo que não foi nossa intenção fazer. Então, a gente fez tudo isso para te mostrar que isso aconteceu sem querer, que foi um acidente, que isso não vai se repetir, que a gente aprendeu com o erro que cometeu. A gente nunca mais vai cortar a ponta da bisnaga em cima da bancada. Então, por favor, o que a gente pede para você é que você compreenda que isso foi um acidente e não deixe de consumir conosco, porque perder você para nós é um erro muito grave e a gente não vai se sentir confortável. O cliente apagou as avaliações negativas, escreveu uma outra avaliação dizendo que teve um problema, que foi super bem atendido, que a gente realmente se preocupa com os clientes. E é isso que tem que ficar. Você tem que demonstrar que você se preocupa com os clientes, errando ou não. Tem gente que não aceita perder R$20 num prato, R$30 num prato, porque acha que isso vai causar prejuízo e deixa o cliente sair insatisfeito falando mal. Com certeza, você vai perder muito mais que esses R$30 pelo cliente saindo falando mal. Então essa é uma dica muito importante aí. Estou aproveitando a pergunta do Emerson para dar mais uma dica aí no final. Espero que ajude também, tá bom? Gustavo, uma boa aula mais uma vez. Lindomar, obrigado, foi muito bom. Obrigado, gente, muito obrigado mesmo. A Cláudia escreveu que foi uma ótima aula, a Ivone também. A Lúcia escreveu boa noite. O Lindomar disse exatamente o que eu quero saber. Muito bom, que bom. Boa noite, boa noite. Então é isso, pessoal. Já que ninguém tem mais perguntas, respondi todo mundo. Agradeço a força. Hoje teve muita gente que ficou aqui até o final. Já estamos caminhando para quase uma hora aí de aula, então... Meu muito obrigado a todos vocês que foram fortes, que ficaram aqui, que participaram. Espero ter saído aqui com o meu dever cumprido, que é conseguir esclarecer alguma dúvida para vocês, motivar vocês de alguma maneira ou responder alguma questão que vocês tinham aí na cabeça de vocês. Se eu conseguir fazer isso, estou muito feliz. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquem ligados lá no meu canal. Não deixem de ver a aula de quinta-feira, foi bem legal a entrevista. Estou preparando mais materiais como aqueles. Lembrem sempre que eu estou em todas as redes sociais, sempre respondo as perguntas, sempre estou aí dando o meu máximo para conseguir fazer com que o nível da gastronomia de alguma forma melhore e que os donos de restaurante tenham aí uma oportunidade de se transformarem em profissionais melhores com o meu conteúdo. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Quero pedir um favor para vocês, não deixem de comentar nos meus vídeos, se gostaram, façam elogios lá, nas redes sociais, nos stories no Instagram, direct, enfim, Messenger, da maneira que vocês puderem. Se vocês puderem dizer lá para os outros donos de restaurante que o conteúdo é legal, que vale a pena, com certeza isso me ajuda muito. E eu não cobro nada para fazer isso, então só me ajudem, que eu vou ser muito grato por vocês também e vou continuar motivado a fazer isso tudo que eu faço cada vez mais, tá bom?
Muito obrigado mais uma vez por todos. Desejo a vocês uma ótima semana, boas vendas, bons negócios. Contem comigo e até a próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até lá.